Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de gerenciamento de sistemas elétricos. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre qualidade de energia, para encerrar aqui o capítulo 1 da nossa disciplina. Na aula passada, nós avançamos até esse slide aqui, qualidade do produto. Foi falado ali sobre a diferença entre a qualidade da energia elétrica enquanto produto, qualidade da energia elétrica enquanto serviço. Então, hoje, a proposta é justamente nós nos aprofundarmos em cada uma dessas sessões, tá? Quando a gente fala em qualidade da energia elétrica enquanto produto, tá? Lá no PRODIST, são os procedimentos de distribuição, tá? No módulo 8 especificamente, ele traz aí alguns fenômenos associados à qualidade da energia elétrica enquanto produto. Então, que produtos ou que fenômenos, desculpem gente, são esses? Fenômenos de regime permanente e fenômenos de regime transitório. Então, no regime permanente, o que é que o módulo 8 traz para a gente ali? Variações de tensão em regime permanente, fator de potência, harmônicos, desequilíbrio de tensão, flutuação de tensão e variação de frequência. Em relação a fenômenos de regime transitório, nós temos requisitos e critérios para variações de tensão de curta duração. Então, o módulo 8 do PRODIST, ele diz para as concessionárias o que é aceitável em relação à variação de tensão em regime permanente, por exemplo. O que é aceitável e como deve ser medido o fator de potência. O que são os harmônicos, como devem ser medidos, quais são os níveis aceitáveis de harmônicos, tá? Desequilíbrio de tensão e por aí vai. Tá? Então, nessa tabela nós vemos aqui os tipos de fenômenos, sendo eles de regime permanente ou fenômenos de regime transitório. E aí, cada um dos fenômenos, e um pouco de alguma descrição, observações em relação a eles. Então, por exemplo, variações de tensão em regime permanente. A conformidade de tensão em regime permanente refere-se à comparação do valor de tensão obtido por medição apropriada no ponto de conexão em relação aos níveis de tensão especificados como adequados, precários e críticos. E aí vai, Assim, a gente tem para fator de potência uma série de observações, harmônicos, As situações harmônicas são fenômenos associados a deformações nas formas de onda das tensões e correntes em relação à onda senoidal de frequência fundamental. Deixa eu ver se eu puxo para vocês aqui, turma, o PRODIST, módulo 8. Já está aqui. Quando a gente clica no módulo 8, vai aparecer aqui justamente esse módulo 8 do PRODIST. Tá? Então aqui, quando a gente vem para as sessões, objetivos, aplicabilidade, tá? Eu vou passar um pouquinho rápido aqui para a gente não perder muito tempo aqui na gravação. Vocês, por favor, fiquem à vontade e acessem depois, essa página. Então eu tenho aqui, variações de tensão de regime permanente. Pronto, aqui eu tenho um gráfico que mostra para a gente uma referência. Deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho. Variações de tensão em regime permanente. A conformidade de tensão em regime permanente refere-se à comparação do valor da tensão obtido por medição apropriada no ponto de conexão em relação aos níveis de tensão especificados como adequados, precários e críticos. Então, existe uma série de conceitos, tá, turma, assim, de requisitos, inclusive, para cada tensão de referência, as leituras a ela associadas classificam-se em 3 categorias: adequadas, precárias ou críticas, baseando-se no afastamento do valor de tensão, da tensão de leitura em relação à referência. Esse gráfico mostra justamente isso. Você tendo ali uma tensão de referência, se minha tensão está muito alta, ou muito baixa, na verdade, nessa faixa verde aqui, eu teria ainda uma tensão adequada,
eu tenho uma tensão de referência, mais uma variação, né, adequada superior, variação adequada inferior. Se eu me afasto muito para cima ou muito para baixo dessa tensão de referência, então já tenho uma tensão aqui, né, precária. Essa faixa amarela, eu tenho uma tensão precária, superior ou inferior. E aí, quando eu me afasto ainda mais dessa referência, eu vou lá para o nível crítico de tensão, tá? De tensão em regime permanente. Toda a consequência, tudo que a concessionária tem que fazer para regularizar esse atendimento e direitos dos consumidores, enfim. Tá, o que você precisa saber, tá, gente? O que vocês precisam saber tá aqui no módulo 8 do PRODIST, tá? Fora ele também lá na resolução 414 da ANEEL. Tá? Então, é bem interessante que vocês leiam, né? Não tem como a gente passaria aqui, né? Olha só, vamos falando de flutuação de tensão, né? Harmônicos, variações de frequência. Então, é importante demais vocês acessarem esse material, tá? Não é objetivo dessa disciplina especificamente falar sobre cada um desses fenômenos, cada um dos distúrbios. A gente está dando uma geral aqui, né, para saber que a qualidade de energia é cobrada lá quando você faz o diagnóstico energético, tá? Mas o detalhamento, né, entrar em cada um desses defeitos ou distúrbios, nas causas e nas consequências deles, já é mais assim, bem específico da disciplina qualidade de energia, tá? A gente tem uma disciplina de qualidade de energia, tá bom? Opa, perdi aqui. Então, beleza. Apresentei para vocês aí a parte da qualidade da energia enquanto produto e onde vocês vão achar isso, tá? Aqui foi só um exemplo, né, que eu já acabei passando para vocês diretamente ali no PRODIST, né, no módulo 8 do PRODIST, então isso aqui eu não preciso repetir para não ficar redundante, tá? Muito bem, e agora indo para a qualidade do serviço, né, ou a qualidade da energia elétrica enquanto serviço prestado. Bom, os indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica são estabelecidos quanto à duração e frequência das interrupções. Então vejam, quando a gente fala em qualidade do serviço, a gente vai olhar sempre para duração e frequência das interrupções. Então quanto tempo dura, ou quanto tempo estão durando ou duraram aquelas interrupções e quantas vezes essas interrupções aconteceram ao longo de um tempo ali de apuração, tá? Que é mensal. Vamos lá. Existem indicadores de continuidade individuais, tá? Que são o DIC, que é duração de interrupção individual por unidade consumidora, o FIC, que é a frequência de interrupção por unidade consumidora, o DMIC, que é a duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora, e o DICRI, né? DICRI, que é a duração de interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade consumidora. A definição de dia crítico, turma, está lá no glossário do PRODIST, tá? E assim, o que vocês precisam entender é que é um dia atípico em relação a essas interrupções. É um dia fora, né, muito fora da média, assim, fora da curva em relação aos desligamentos, tá? Então isso é tratado de uma forma especial, de uma forma mais específica. Bom, existem também os indicadores de continuidade coletivos, que são o DEC, que é a duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, que é a frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, né? E esses indicadores devem ser apurados mensalmente, com exceção do DICRI, né, ou DICRI, que deve ser apurado por interrupção ocorrida em dia crítico. Os resultados e suas respectivas metas são publicados na fatura de energia elétrica do consumidor. Tá? Eu trago aqui para vocês uma fatura, tá, da CELP, e ela mostra, né, se vocês pegarem a fatura de vocês aí, quem mora na Bahia, da Coelba, né, quem mora em Pernambuco, pega ali da CELP e por aí vai, vocês vão ver que
é mandatório, tá, turma? Tem que ter um campo ali para apresentar esses indicadores de qualidade do serviço, tá? Então, no caso da CELP aqui, ó, ele mostra lá. DIC, FIC, DMIC e o limite do DICRI, tá? Que é as interrupções em dia crítico. Então você tem lá o valor apurado, limite mensal, então ficou dentro do limite mensal, né? Aqui tá tudo legal, o valor apurado do DIC, FIC, tá tudo dentro da meta aqui, né? Do limite, né? Do valor, todos aqui, menos o que é esse limite trimestral, zero, a frequência, né? Zero, o resultado apurado foi 0,63, mas isso aqui é o valor mensal. Enfim, tá? Vocês vão ver lá na fatura de vocês esses indicadores de qualidade, duração e frequência das interrupções, tá? E tem até aqui, ó, um indicador de qualidade do produto, né? Nível de tensão, que é nominal 220, limite de variação, mínimo 202, máximo 231, tá? Muito bem. Aqui, gente, eu tenho para vocês uma tabela, tá, que mostra aqui os indicadores individuais que eu acabei de falar, DIC, FIC, DMIC e DICRI, a fórmula de cada um deles e o que são esses indicadores, né? Para que eles servem? Então vamos lá. O DIC vai indicar o intervalo de tempo acumulado e, no período de apuração, em cada unidade consumidora, ocorreu interrupção, né? E esse indicador é expresso em horas e centésimos de hora. O FIC já é a frequência de interrupção por unidade consumidora. Então ele vai indicar para a gente o número de interrupções ocorridas no período de apuração em cada unidade consumidora. Tá? Então vamos lá, para ficar um pouquinho claro antes de passar para o próximo. A duração individual, né, a duração ali de interrupção por unidade consumidora, vamos supor que aqui na minha casa falte energia hoje, né, ou tenha faltado hoje durante 2 horas. Então, e que só tenha acontecido isso durante todo o mês. A duração da interrupção individual, para mim, né, vai ser de 2 horas. Isso vai ter que aparecer lá na minha conta de energia no final do mês, o DIC ali de 2, que são 2 horas naquele período de apuração. Para esse mesmo caso, a frequência de interrupção vai ser 1, porque foi só uma ocorrência. Né? Então, se tiver 10 ocorrências, né, a minha frequência de interrupções acima de 3 minutos vai ser de 10. Esse N aí, tá? Vai ser 10. E a duração deles vai ser justamente um apanhado, né? Você vai ter o somatório desses tempos dividido pela quantidade, o DIC você vai ter o somatório mesmo desses tempos de interrupção, tá? O DMIC é a duração máxima de interrupção, então se eu tiver 10 interrupções, sendo que uma delas levou 2 horas e todas as outras levaram 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, a máxima vai ser aquela de 2 horas, tá? E quando a gente tem duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico, né, aí realmente vai ser o tempo naquele dia crítico, tá? Bom, além dos indicadores individuais, nós temos indicadores coletivos, então o DEC e o FEC, né? O DEC vai indicar o intervalo de tempo que, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado, ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica, e o FEC indica o número de interrupções ocorridas, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado. Então, assim, vamos supor que eu tenho uma ocorrência na minha casa, né, mas que o conjunto, né, atendido por aquele alimentador ou subestação compreenda ali 3.000 casas, 3.000 clientes. Então, pode ser que eu tenha um desligamento, né? Isso é uma situação hipotética, tá, turma? Se eu podia até usar exemplo aqui, né? 100 casas. Temos um conjunto alimentado aqui por um alimentador de 100 casas. E há um desligamento na minha unidade. Tá? Quando a gente distribui
esse desligamento de 2 horas, né, pelas 100 unidades, então eu tenho a duração equivalente, né, da falha, da interrupção, pelas 100 unidades. Então, a distribuição, né, dessa duração equivalente por todo o conjunto. Tá? E a frequência, da mesma maneira, né, foi 1, né, para a minha unidade. Então, o meu FIC, né, é 1 para a minha unidade. Mas se você considerar a média, né, se você considerar todos os conjuntos, então essa uma ocorrência é diluída pelas 100 unidades, né, daquele conjunto, e a gente tem justamente o cálculo da frequência equivalente. Tá? Bom, aqui eu trago para vocês um exemplo numérico, tá, turma? Considere o sistema de distribuição de energia elétrica mostrado a seguir, no qual estão indicados em cor vermelha a quantidade de consumidores em cada bloco da rede. E calcule o quê? Os indicadores de DEC/FEC associados ao evento de interrupção F3, os indicadores DEC/FEC considerando-se todos os eventos de interrupção registrados, que é a falha 1, a falha 2 e a falha 3, e calcule também os indicadores DIC/FIC e DEMIC para os consumidores X e Y, considerando-se todos os eventos de interrupção registrados. Ok? Bom, vou puxar o quadro aqui para a gente trabalhar. Primeiro, os indicadores DEC e FEC associados ao evento de interrupção F3. Então, nesse primeiro momento, vou puxar a colinha aqui, né? Só vamos considerar a falha 3, tá? O conjunto, turma, o conjunto, né? Assim, a quantidade de consumidores atendidos por essa subestação de distribuição 1, né? SD1. Então, a gente tem aqui, ó, 1.500, mais 1.000 dá 2.500, mais 100, 2.600, mais 300, 2.900. Nós temos 2.900 clientes atendidos por essa subestação. Tá? Então, quando houve a falha F3, naturalmente aqui a proteção vai seccionar, né? Opa, vou isolar essa falha, o disjuntor aqui, né? O D vai abrir e eu vou preservar todo o resto do sistema. Se a falha foi aqui, então eu tenho 300 clientes, inclusive o cliente X aqui, com a interrupção. Tá? Muito bem. Então, trazendo aqui as formas, né? DEC e DIC. Para calcular o DEC eu preciso do DIC. Então, para uma unidade afetada, nós temos o seguinte. O DIC, a duração, né, naquele consumidor, de 0,83 horas. Por quê? Nós temos que converter esses 50 minutos para hora. Então, dessas 300 casas, inclusive a casa X, né, eu tenho ali, ó, uma interrupção de 0,83 horas. Então, qual vai ser a minha duração equivalente? Eu preciso, né, somar ali as durações individuais, né, e compilar isso para saber a duração equivalente. Então, vamos lá. Duração equivalente, né, aplicando a fórmula, eu tenho que, imagine, né, desses 2.900 clientes, né, dessas 2.900 unidades consumidoras, considerando que aqui são as primeiras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 1.500. Depois vai, né? 1.501, 1.502, 1.503. Essas 1.000 aqui, né? Depois mais, né? 2.501, tarará, até as últimas, que são essas casas aqui já, né? Depois do disjuntor D aí. Então, nesse período de apuração, né? Nesse caso, considerando só a falha 3, a duração de interrupção individual para esse cliente dessa primeira sessão aqui, né, alimentados aqui pela essa sessão A, eu tive 0 interrupção. 0. Então, 0 mais 0 mais 0 mais 0 até 1.500, né? Depois, aqui na seção B aqui, 0, 0, 0, 0, 0 interrupção. Na C também 0. Só os 300 últimos clientes aqui é que tiveram interrupção, cada um deles de 0,83 hora. Então, a duração equivalente são 250, né, que é 0,83 vezes 300, dividido pelo total de consumidores, dá 0,09 horas por unidade de consumo. Né? Então, a duração equivalente. Cada um desses 300 clientes aqui ficou ali 50 minutos sem energia quando houve a falha 3.
mas o indicador de duração equivalente, né, considera o total do conjunto. Então, é como se, em média, cada unidade dessa tivesse tido uma falha de 0,09, tá? É um critério, é um indicador usado para apurar a qualidade de energia. Quando a gente vai para a frequência equivalente, então, para cada unidade dessa, eu tive um desligamento, né? Só que aí, se a gente considera que são 300 unidades, né? Ou melhor, 2.900, aí cada uma delas, né? A primeira unidade não teve nenhum desligamento, 0. A outra teve 0. 0, 0, 0. Só as 300 últimas aqui, cada uma delas teve uma interrupção. Então, somando aí, eu tenho 300 interrupções em 2.900 unidades, né, ou consumidores. Então, numa média, fica aí 0,10 interrupções por unidade. Tá? A letra B pede para a gente calcular os indicadores de DEC e FEC, considerando os eventos de interrupção registrados, né? Considerando todos os eventos de interrupção registrados. Então, se a gente considerar as falhas 1, 2 e 3, né, nós temos que ver aqui, ó, falha 1 foram 2 horas, falha 2, 3 horas, falha 3, 50 minutos, que dá 0,83 horas, tá? Então, nós temos ali que considerar, né, que na primeira falha, né, na falha 1, eu desligo todo mundo. Perdi ali, ó, foi uma interrupção para 2.900 clientes. Ok, durante 2 horas. No segundo momento, né, na segunda falha, né, não sabe exatamente a ordem cronológica aí dos fatos, mas foi uma falha que dentro do período de apuração de um mês aconteceu. Eu tirei todo mundo aqui para trás, né, menos os 1.500 clientes que estão aqui antes do disjuntor B. Então eu tirei 1.000 mais 100 mais 300, 1.400 clientes durante 3 horas. E, né, na terceira falha, que a gente já tinha estudado na letra A, eu tirei 300 clientes durante 50 minutos. Tá? Fazendo aí, ponderando pelos 2.900 clientes, eu tenho uma duração equivalente de 3,53 horas por unidade consumidora. Tá? E a frequência, né, de interrupções, a frequência equivalente vai ser justamente quantas ocorrências eu tive, né, nesse período de apuração, nesse um mês aí, quantas ocorrências eu tive proporcional, né, à quantidade de domicílios ali, consumidores no conjunto. Então, na primeira ocorrência, eu afetei 2.900 clientes. Na segunda ocorrência, eu afetei 1.400 clientes. Na terceira, eu afetei 300 clientes, né? Ou seja, eu tive 2.900 interrupções no primeiro momento, primeira falha. Eu tive 1.400 interrupções na segunda falha. E eu tive 300 interrupções na terceira falha. Tudo isso, né, sobre a quantidade de consumidores do conjunto me dá uma média de 1,58 interrupções, que é a minha frequência equivalente de interrupções, tá? O grupo 3 aqui, a turma que está aqui, né, depois do disjuntor D, teve 3 interrupções no mês, mas na média eu contabilizo com 1,58 interrupções por conjunto, né, que é a frequência equivalente. Bom, para fechar aqui, turma, a letra C, indicadores de DIC, FIC e DMIC para os consumidores X e Y, considerando todos os eventos de interrupção registrados, F1, F2 e F3. Então, a frequência, né, da interrupção nada mais é do que o número das interrupções. Então, para o consumidor X, a gente vai ter uma realidade, e para o consumidor Y, vamos ter outra realidade. Para o consumidor X, nós tivemos, durante o mês, 2 mais 3 mais 0,83, que dá um total de 5,83 horas de indisponibilidade ou de interrupção. A frequência individual foram 3 interrupções. Já a duração máxima, né, de interrupção foi aqui de 3 horas, porque no caso, na falha 2, o cliente X ficou 3 horas sem energia. Tá? Para o consumidor Y,
No caso, vejam que a falha 3, né, não afetou o consumidor Y. Então eu tive apenas um impacto das falhas 1 e 2 sobre o cliente Y. Então eu tive a minha duração individual, né, de interrupções de 2 mais 3 horas. Essa de 0,83 não afetou. Então, duração equivalente, duração individual, perdão, de interrupção, 5 horas. Foram 2 interrupções que aconteceram para o cliente Y. E a duração máxima também 3 horas, porque na falha 2, que também afetou o cliente Y, né, não afetou só o cliente X, foram ali 3 horas, perdão, de indisponibilidade, tá? Muito bem, turma. Para encerrar aqui, né, nossa aula, esses indicadores, tá, de DEC e FEC, eles são publicados, né, com base neles é publicado anualmente o indicador de desempenho global de continuidade, que visa comparar o desempenho de uma distribuidora em relação às demais empresas do país. O indicador permite avaliar o nível da continuidade da distribuidora, né, então valores apurados de duração e frequência de interrupções, em relação aos limites estabelecidos para a sua área de concessão, limites determinados pelas resoluções autorizativas da ANEEL. Está lá no módulo 8 do PRODIST. Então, esse aqui é o resultado de 2021, tá? E a gente vê aqui, ó, isso é muito bom de ver, né? Na verdade, não, a linha ela vai dizer o limite, né? Então, o limite é sempre, né? Cada vez mais a agência vai exigindo que as concessionárias tenham uma duração equivalente de interrupções menor, né? Ela vai apertando, até que as concessionárias fazem investimentos e vão se adequando, e o gráfico de barra é o resultado apurado. A gente percebe, né, que está acontecendo, está havendo uma redução da duração das interrupções, né? Significa que pode acontecer uma interrupção, mas ela é atendida mais rapidamente do que nos anos anteriores, tá? E aqui a frequência das interrupções. Também é muito interessante ver, né, a agência exigindo cada vez mais, né, o papel dela, e as concessionárias se adequando, né, e realmente diminuindo aqui, né, através de investimentos, diminuindo o número de interrupções que estão acontecendo. Então, esse resultado de 2021, por exemplo, né, é um recorde, né, histórico dentro do período de apuração. Tá? A gente vê aqui, ó, que o serviço ficou disponível, em média, por 99,86% do tempo. Né? É um resultado bem importante, bem interessante. Tá? Além disso, nós temos aqui um outro painel, né, publicado pela ANEEL, que mostra esse ranking da continuidade do fornecimento de energia elétrica em 2021 por concessionária. Né? Esse ranking ele pega ali as concessionárias de grande porte e, né, classifica aqui, né, ranqueia, né, enfim, da melhor para pior aqui, né, quem teve o menor desempenho global de continuidade, né, ou seja, quanto menor esse valor, porque ele vai considerar, né, a duração das falhas e a frequência de falhas, e quanto menor, ou seja, quanto menos falhas e quanto mais curtas forem, né, quanto menos durarem essas falhas, melhor. Então, o menor indicador significa que você tem o melhor desempenho. Então, tanto para concessionárias de pequeno porte, de grande porte, perdão, quanto para concessionárias de pequeno porte, a gente tem ali o resultado desse ranking que é publicado anualmente, tá? Muito bem. E é isso, turma. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. A gente encerra aqui, portanto, o primeiro capítulo da disciplina de gerenciamento de sistemas elétricos, tá? Encerrando aí com esse tema brilhante que é a qualidade de energia. Espero que vocês tenham gostado do material que está sendo produzido até aqui. E em caso de dúvidas, não deixem de entrar em contato, não deixem de perguntar, não deixem de interagir, tá? E a gente vai se falando. Obrigado, até a próxima.